Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui num local pouco distante da onde a gente mora, mas conseguimos chegar e o importante era chegar de dia. Lugares muito longe assim, a gente fica muito encabulado, né? Ainda mais quando se trata de ser no meio do matagal. Apesar que nós estamos bem pertinho, não está longe da estrada, tá? Estamos perto. É que aqui era uma estrada, depois eu vou explicar para vocês. Aqui era uma estrada, depois eles tiraram a estrada aqui do meio desse matagal que atravessava para o outro lado e colocaram a estrada mais para cima, tá? Então, a gente recebeu essa localização e todo o relato que aconteceu aqui. É muito estranho tudo que aconteceu aqui. Um homem, né, casado, família, né, tinha a esposa dele e eles moravam em São Paulo. Num sítio que ele tinha em São Paulo, né? Ele tinha um sítio lá e ele descobriu que aqui as terras eram muito mais baratas. Então ele queria aumentar, ele não queria ter um sítio, ele queria ter uma fazenda. Então o que ele fez? Ele vendeu o sítio lá e comprou uma fazenda aqui. Só que ele teria que desmatar ainda, porque tinha muito matagal. Então ele começou a desmatar tudo e plantar, fazer um plantio de café. E ele começou a crescer, a esposa dele sempre do lado dele, ajudando ele. Eles tiveram um filho, né? Tiveram um filho e sempre ali trabalhando, crescendo cada vez mais. E aí o filho casou, né? E assim que o filho casou, ele falou assim, porque como ele cresceu bastante, ele comprou a fazenda do lado. Ele tinha uma fazenda do lado, ele comprou que é essa estrada que atravessava aqui no meio do matagal para outra fazenda. Como o homem estava vendendo e ele tinha feito uma boa colheita, ele falou, vou comprar a fazenda do lado, vou ficar com as duas fazendas. Então ele ficou com duas fazendas. E o filho dele se casou. Então ele falou assim, filho, como você me ajuda muito, né? Nós vamos fazer assim, eu vou ficar com essa fazenda aqui e eu vou passar para você a fazenda do outro lado, já no seu nome, tudo certinho, para você ter a sua família lá e já ter a sua fazenda. Porque o menino ajudava muito ele, né? Era um rapaz muito dedicado, então ele fez isso. E eles continuaram a plantando, então cada vez mais crescendo, junto com o pai, né? Eles atravessavam aqui nessa estrada e o filho dele teve uma filha, né? E o pai dele foi ficando mais velho, né? Daí a mãe veio a falecer. A mãe faleceu, aí ficou só o pai dele. E ele pedia para o pai dele morar com ele, né? Porque ele queria que o pai dele morasse junto com ele, por causa... você fica muito sozinho, pai, eu tenho medo do senhor passar mal. Ele falou, não, eu tenho aqui os peão da fazenda, né? Não tem problema. E outra, eu tô forte, né? Tô forte, pode ficar tranquilo. E eu me viro aqui. A nora dele, que é a esposa do filho dele, vinha de vez em quando, dava uma limpada na casa. Ela e outra moça, né, que também trabalhava na fazenda dele, ela vinha e chamava a moça para elas dar uma arrumada na casa, deixar tudo limpo, lavar roupa de cama, deixar tudo arrumadinho. Era uma mulher excelente, né, uma nora excelente, né, do filho dele. E ele falava sempre assim, que ele fez certo em dar a fazenda pro filho dele logo, para eles crescerem, porque ele tinha uma esposa trabalhadeira igual a sua mãe. A sua mãe também me ajudou. Tudo aqui foi sua mãe que me ajudou. Então a gente cresceu junto, né? Aí ele deu um infarto, estava trabalhando, né? Que ele trabalhava muito. Mesmo ele tendo toda essa riqueza, ele trabalhava. Ele era um homem muito trabalhador. E ele veio a falecer. Eu não fiquei sabendo, porque assim, quando que passou o relato para nós, não falou do que ele faleceu. Ele veio a falecer, né? E aí o filho dele ficou com as duas fazendas, ficou dono das duas fazendas. Então ele ficou riquíssimo, muito rico, merecedor, porque ele trabalhava muito, né? E a filha dele cresceu, já estava moça, né? E ele só tinha essa filha.
Aí ela começou a namorar, e aí resolveu noivar, casou, né? E ele falou assim, então faz assim, você mora na casa que meu pai morava. Eu vou continuar aqui nessa fazenda, você mora lá. Aí o genro, né, até perguntou para a esposa se ele não ia passar, igual o pai fez com ele, né? Se não passava a fazenda no nome. Aí ela falou que não ia pedir isso para ele, né? Não ia pedir isso para ele porque ele, como a fazenda só tinha ela de filha, e ali todo o lucro era deles, não precisava disso, né? E aí foram convivendo ali, e ela não teve filhos, a filha dele não teve filho, não deu neto para ele, e ele queria muito neto, mas ela não conseguia engravidar. E naquele tempo não entendia muito bem que tinha que fazer um tratamento, né, e tudo. Ela fazia de tudo para engravidar, mas não conseguia. Ela queria muito ter filhos, né? E aí ele tinha uma caminhoneta, que é onde ele passava por aqui sempre com essa caminhoneta, ia lá buscar as coisas, levar as coisas. Era um pai dedicado à filha, muito dedicado, né? E aí um dia ele veio e não retornou. Não retornou. E muito estranho dele ter vindo aqui na fazenda, uma coisa que ele sempre fazia, né? E não retornou. A esposa ficou preocupada, pediu para um dos peões da fazenda vir atrás para descobrir o que estava acontecendo. Porque assim, tinha outra estrada lá em cima, que sempre eles atravessavam, então ele atravessava sempre por lá. E quando ele estava com pressa, ele atravessava aqui para o meio desse matagal, que tinha um caminho que eles mesmos fez, que era para ficar mais fácil. Só que depois ele tinha que retornar lá para cima, que era para chegar na casa. Mas se eles fossem por cima pela estrada, também. Então eles foram lá, perguntou, falou, não, o meu pai veio aqui sim, mas ele foi embora. É estranho, não apareceu, amanheceu o dia, não sabia o que tinha acontecido. Aí eles vieram por esse caminho de manhã cedo, e a mulher dele falou assim, olha, aconteceu alguma coisa com meu marido, ele não faz isso. Aí quando eles passaram por aqui nessa estrada, a caminhoneta dele estava queimada com ele dentro. Então eles não sabem se foi algum problema na caminhoneta, né? Porque ele estava dentro da caminhoneta e todo queimado. E eles não conseguiam entender o que tinha acontecido, se deu algum problema na caminhoneta. Isso aconteceu em 1980, né? Aqui na cidade todo mundo conhece esse relato, porque foi muito triste quando ficaram sabendo, porque era uma pessoa boa, né? Quem faria isso com ele? E aí vieram as investigação e não conseguiram descobrir de maneira nenhuma quem fez isso com ele. É um relato que até hoje muita gente quando comenta, que nem quem passou para nós foi um senhor, e ele disse assim, é muito comentado porque assim, quem fez isso com ele? Tinha suspeita, foram atrás, mas nada foi descoberto. Nada. Desde 1980, gente, nunca descobriram quem fez isso. Se o carro pegou fogo, se alguém fez isso com ele, é muito estranho tudo isso, né? Quem herdou tudo aqui foi a filha dele, ele só tinha essa filha, ficou sendo para a mãe, né? A mãe ficou muito desgostosa, disse que não ia mais morar aqui, não queria saber de mais nada disso aqui. Então ela comprou uma casa para ela na cidade e foi morar na cidade e falou para a filha, pode tomar conta, isso aí tudo é seu. Porque para mim não tem mais serventia, eu tenho dinheiro, né? Porque ele era um homem muito rico, então ela tinha, né? Eu vou comprar uma casa. Ela disse que tinha uma casa lá, mas era uma casa muito grande, né? Que eles tinham uma casona lá. E aí ela alugou essa casa grande para ela viver do aluguel e falou que estava bom para ela demais. Ela comprou uma casa lá e ela tinha dinheiro suficiente para sobreviver e foi para a cidade. Só que ela falou, eu vou descobrir o que aconteceu. Porque até hoje fala que é um problema mecânico, que é isso, aquilo, mas não sabe o que aconteceu. E deixou essas duas fazendas enormes para a filha dela e o genro, né? Que depois eles vieram a ter filho, ela conseguiu, fez tratamento, eles conseguiram ter filho, ela já estava com 40 anos quando ela conseguiu ter filhos. Mas sempre ela perguntava, o que será que aconteceu com meu pai? Porque como ele estava sozinho, como que vai saber? Não sabe o que aconteceu com ele. E por que que eles tiraram essa estrada daqui? E passaram a estrada lá para cima? Porque diz que o local aqui ficou assombrado. Diz que aqui ele continua vagando por aqui. Diz que é ele,
né? Às vezes não é ele, mas diz que é ele. Nesses anos todos, desde 1980 que ele faleceu. Ele caminha por essa mesma estrada, que nem tem estrada mais aqui, mas diz que ele caminha. Só que ao olhar lá, dá para ver que aqui era uma estrada mesmo, ó. Aqui é mais limpo, né? Ó, dá para ver certinho aonde cresceu esses matagal mais pequeno. Dá para ver aqui onde que é a estrada, ó, é limpo, ó, tá vendo? Claro que cresceu umas árvores maiores, mas dá para ver, porque as outras são muito grandes, né? Então essa daqui é um caminho mesmo. Era um caminho, né? E aí, quando contaram para nós, e como tem muitos anos, a gente se interessa muito em ir ao local e ajudar o espírito, né? Para saber se é o espírito. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Ela teve filhos e teve um filho, né? Porque ela fez tratamentos, que herdou isso aqui e depois vendeu tudo e foram embora daqui. Porque as fazendas hoje, gente, estão tudo vendidas ou é herança e eles vivem só de... como que fala, amor? Quando você... A renda, né? A renda, isso aí. Ainda bem que tem o Theo para me ajudar, porque eu esqueço. Quando eles arrendam a terra e fica vivendo só daquela renda, né? Que só não, né, gente? São muito grande a renda, né? A renda para usina, para plantar soja, milho. E aí eles não precisam estar aqui na roça trabalhando. Hoje em dia é tudo assim, né? Mais fácil. E a gente vai passar o K2 aqui. Se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que Deus retribua para vocês em trilhões de vezes, tá? Tudo em bênção. Vocês são anjos na nossa vida. Passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Hoje tive que vestir blusa de novo, gente. Um tempo quente, daí choveu, começou a fazer frio. E nós não temos mais idade de passar friagem, né, amor? Quando a gente era novo, né, a gente andava sem blusa no frio. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado. Do carro, porque esfria demais. Se tiver presença, pode tocar no K2, a gente quer ajudar, por favor. Pode se aproximar. Não tá dando sinal. Ó, deu um potinho. Ó. Tá dando sinal. Isso quer dizer que tem presença de espírito, gente. Ó. Bem tem forte. Viu? Tem hora que dá sinal e tem hora que não. Mas se já deu sinal é porque tem presença, né, gente? Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar aqui para oferecer ajuda. Vamos pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Você quer a nossa ajuda? Quero. Então você quer ajuda. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora para ajudar. Você pode dizer o seu nome? Por quê? É que assim, a gente veio para ajudar, tá bom? E como você disse que quer ajuda, quando eu peço para falar o nome, é para a gente se comunicar. Para que eu possa falar o seu nome, saber quem você é.
Olha, então responde para mim se você é o homem que foi encontrado numa caminhoneta. Você tinha uma caminhoneta e foi encontrado aqui nesse local, queimado. Sim, é ele mesmo. Viu? É o fazendeiro. Eu queria saber porque assim, parece que você está em dúvida comigo, né? Você consegue ver a luz? Vejo. Então, isso que eu quero que você entenda. Por isso que eu quero que você fale o seu nome para mim. Eu gostaria muito de saber o seu nome. Para a gente se comunicar. Você pode falar o seu nome? Tá entendendo? Não falou. Olha, eu te dou permissão para você tocar em mim, para que você entenda que eu tô falando a verdade. Então eu sei que você não é do mal. Você não é do mal. E a gente tá aqui para ajudar. Então, se eu vim para te ajudar e você não é do mal, se comunique comigo, fala seu nome e eu dou permissão para você tocar em mim. Eu sei que você não vai fazer mal para mim. Aí você vai entender que eu tô aqui para te ajudar. Parece que você não tá com confiança. Alguma coisa fizeram com você, não é possível, né, amor? Tá Eu não tô entendendo. desconfiado. Eu acredito que ele tá... Você tem permissão, porque eu sei que você não vai fazer mal para mim. Cuidado, amor. Não é perigoso? Ai, Ó, ele tocou em você. ai, tocou aqui no meu Viu? estômago, no meu estômago. Ele põe a mão aqui no meu estômago. Eu senti, sabe, senti que fez assim, ó, bem no meu estômago. Que o espírito fez comigo. Tocou no meu estômago, mas não me fez mal nenhum, gente. Eu dei permissão para que ele entendesse que eu tô falando a verdade. Nossa, amor. Nossa, fiquei. Hélio. Viu? Falou o nome dele. Falou. Agora você confia em mim? Tá até de chorar. Você falou seu nome, agora você confia em mim? Sim. Viu? Senti quando tocou no meu estômago. Ele não fez mal, gente. Ele apenas tocou. Que ele queria saber se eu estava falando a verdade. Ele viu a luz, mas parece que ele está com uma desconfiança de alguma coisa. Ô Hélio, sua caminhoneta foi encontrada com você dentro dessa caminhoneta queimado. Tava com algum problema no motor? Alguma coisa aconteceu? Não. Não. Ah, não tinha problema nenhum no motor. Tô tentando entender se tinha problema na caminhonete e ela veio a pegar fogo. Não. Viu? Não de novo. Então não tinha problema na caminhoneta. Não Alguém era fez falha, isso com você, Hélio? Você pode responder para mim? Misericórdia, meu genro. Viu? Foi o genro dele. Foi seu genro, o marido da sua filha. É porque, assim, para mim entender melhor, se eu entendi certinho. Foi o marido da sua filha que fez isso com você. Foi. Viu? Foi o genro. Meu Deus do céu. Tô em choque, mas ele já tomava conta da outra fazenda. Por que será que ele fez isso? Será que é por herança? Viu? Foi por causa da herança. Então a sua esposa só não faleceu pelas mãos dele, não desencarnou pelas mãos dele, porque ela foi embora daqui. Ela abriu mão da fazenda. E ela foi embora daqui. Ela foi embora daqui e ela foi
morar na cidade e deixou a fazenda. Avisei ela. Ah, Você avisou a sua esposa? Por isso que ela foi embora daqui? É. Desculpa, gente, tô chocada, né? Quem não fica chocado com isso? nossa. Por isso que você estava desconfiado? Que a gente veio aqui entrar em contato com você e você estava muito desconfiado porque o seu genro fez isso com você, né? Mas nosso intuito é ajudar, nós vem com o anjo, com a mentora. E a luz que você viu é porque a gente veio ajudar. Você consegue agora entender? Te dei permissão para tocar em mim, para que você entendesse, né? Que se eu quisesse fazer mal para você, eu jamais ia deixar você tocar em mim, né? Ou se você soubesse que você é um espírito mau também, não ia deixar você tocar em mim. Obrigado. Ai, eu tô emocionada, né? Porque assim, você conseguiu confiar na gente e contou. Então, você ficou para avisar a sua esposa? Isso. Ele ficou para avisar a esposa. Porque senão ele ia fazer a mesma coisa. Olha que amor pela esposa, né? E a sua filha? A sua filha viveu aqui com ele, teve filhos com ele. E avisei. Ele avisou a filha também. Mas será que ela não acreditou que era você, né? Porque o seu espírito ali, talvez ela não tenha acreditado. Não. Não acreditou. Apaixonada, né? Não vai entender. E ela chegou a comentar com a mãe dela que o marido queria, se não ia passar, fazer a mesma coisa que o pai fez com ele, de passar a fazenda no nome dele também. Pra ela. Para ela, para que ele ficasse já. Vai ver a ele já falando. E no final ele ficou com as duas fazendas fazendo isso com você. Minha nossa. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tá, gente? Porque assim, são muita coisa, não dá para mim falar tudo aqui, né? Como tem gente que reclama que eu demoro demais. É assim, eu conto todo o relato, né? Se a pessoa não quiser ouvir o relato, gente, só pular, né? Não precisa ficar falando, se demora demais, você pula. Se você quer direto pro Spirit Box. Só que entender o Spirit Box depois, sem saber o que aconteceu, é que é duro, né? Mas os meus seguidores assistem tudo, e eu sei disso, tá, gente? Porque aparece para mim. Lá no meu canal aparece que vocês assistem todo o meu vídeo. Eu fico tão feliz de saber que vocês se interessou pelo que aconteceu para saber depois. É muito importante, né? Nossa, eu tô chocada, mas o importante aqui é vir te ajudar. E o que eu ia falar do rapaz que eu não contei tudo, tá? Ele sofreu um acidente, tá? O trator, eles estavam trabalhando com o trator e eu não sei como que o trator passou. Passou não, caiu, né, amor? Como que a moça falou lá? Quando o senhor falou lá pra nós? Ele perdeu a direção, né? Escorregou, alguma coisa assim. Daí acabou que ele faleceu, né? Com o trator. Nossa, ainda é tanto acidente com o trator, né? Tem que tomar cuidado. E só que ele, acabou que ela ficou sendo dona de tudo. Porque ele faleceu. Ficou ela e ela teve um filho com ele. Só que ela nunca soube, né? Que foi isso, porque nunca descobriram. Só que a mãe dela, então, deveria, como ele avisou, né? Sabia e saiu fora, porque senão ela também ia perder a vida. Ele não ia fazer isso só com ele, né? Porque ele precisava da fazenda. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, porque você estava aí, né? Ajudando a sua filha, estava com sua esposa, e ele, de repente, ele fez tudo isso com você. Mas o importante aqui é ajudar. E hoje nós estamos aqui. Obrigada pela confiança, obrigada por nos responder. Sei que você estava meio assim, né? Medo. Ah, sim, você estava com medo. Você consegue perdoar isso que o
o seu genro fez com você, você consegue perdoar? Porque assim, foi em 1980, tem muitos anos. E você está sofrendo aqui, né? Não vale a pena, ele já até faleceu também. Você consegue perdoar? Sim, muito importante isso, tá? Perdoar, ter o coração limpo, né? Às vezes eu faço assim as perguntas, porque eu tô aqui para investigar, né? Então eu faço as perguntas. O espírito quiser responder, responde. É só para que a gente faz uma investigação e quer saber mais ou menos o que aconteceu, né? Tá bom? Você quer pedir perdão? Para Deus. E também se arrepender de algo que você fez, que você viu que estava errado, que você se arrepender. Você se arrepende? Sim, ele se arrepende. E eu fico feliz, né, de ele se arrepender, pedir perdão. E também... O que ele falou? Perdão? De novo? Perdão pra quem? Você? Ah, pra mim, você tá pedindo perdão pra mim. Talvez por você não queria se comunicar comigo, mas porque você estava com medo, eu entendi. Eu fiquei emocionada quando você disse o seu nome. Porque assim, é tão importante pra nós, né, que a gente consegue entrar em contato, que o Espírito aceita ajuda, que eu fiquei muito emocionada. Você tocou em mim, não me machucou, mas eu senti quando você colocou a mão no meu estômago, né? Então, muito obrigada por confiar e se comunicar com a gente, tá bom? Você consegue ver o anjo e a mentora do meu lado, a luz do anjo e a mentora? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, tá bom? Vou deixar para você um copo d'água e uma vela, tá? A água significa a pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? É só um símbolo. Água. Ah, sim, só água. É isso que você quer dizer? Só água? É. Porque, gente, ele foi queimado, tá? É que a vela é só um símbolo, mas ele não quer vela. Vamos deixar só água, às vezes, porque não quer ver fogo, essas coisas, né? Pelo que aconteceu com ele. Vamos deixar, então, só a água para você, tá bom? É um símbolo só, né? Da água que mata a sede, tá bom? Segue o seu caminho e eu vou pegar a água para você. Segue seu caminho, Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Hélio, né? Ele estava aqui, ele queria avisar a esposa, queria avisar a filha, ele disse que avisou a filha, e ele avisou a esposa. Eu creio que foi por isso que ela foi embora daqui, para que não acontecesse nada com ela. Então não sei de que maneira que ele avisou, né? Poderia ter perguntado para ele, mas a gente faz tantas perguntas, né? Mas o importante é ajudar o espírito que estava aqui vagando. Fiquei feliz mesmo quando ele confiou em mim. Ele estava desconfiado, porque se o genro dele fez isso com ele, eu acho que ele estava assim, um espírito meio que sofredor e com medo. Porque medo, ele falou que estava com medo, né? Então por isso que ele não queria. Mas quando eu permiti que ele pudesse tocar em mim, porque eu sabia que é um espírito bom, ouvi todo o relato dele e sei que era uma pessoa boa. Não seria um espírito ruim, né? Mas que não estava com medo, não sabia o que eu queria fazer. Até ele entender que eu queria ajudar, e a gente ficou muito feliz. O Theo ficou com medo, né? Se era perigoso tocar em mim, que ele não esperava que eu ia... Agora a gente foi pegar água e tudo, ele falou assim, nossa, eu não esperava que você ia pedir para o espírito tocar em você. Fiquei morrendo de medo, né, amor? Mas é que estava confiante,
sabe, nele, que ele era um espírito bom, é ele que estava com medo. Mas ele não me fez mal, apenas tocou, né, no meu estômago, assim, eu senti quando tocou. E eu fiquei feliz, muito feliz de poder ajudar ele, né, um espírito bom. Vamos ajudar ele em oração? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Hélio, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Hélio conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.